Aqui mais uma vez agradecer e falar da lição que vamos ter essa semana, que se diz a honestidade com as palavras, que tem me usado durante as outras lições e que eu possa aprender junto com vocês mais uma vez e que antes dessa palavra, dessa lição, a gente venha orar. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia. Quero colocar nas tuas mãos essa lição e que tanto eu como aqueles que vão ouvir venham aprender cada vez mais de ti. Que a gente venha ter mais empatia pelos irmãos e empatia pela tua palavra. Que a gente venha se dedicar cada vez mais. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá. O texto bíblico base dessa lição está em Mateus 5, 33 ao 37. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, hoje nós vamos falar sobre como ser um homem e uma mulher de palavra. Que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não. O cristão não deve ser pessoas de duas palavras ou mais. É de uma palavra só. E que a gente venha aprender que não precisa ter juramento para as pessoas confiarem em nossas palavras. Amém? Vamos aqui à introdução. Hoje estudaremos sobre a perspectiva da justiça mais elevada pregada por Cristo. O terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo 20, versículo 7, que proíbe o prejúrio. Esse mandamento divino fala originalmente de não tomar o nome de Deus em vão, isto é, levianamente, hipocritamente, e isso incluía, claro, o falso juramento, usando o nome de Deus. Esse mandamento era levado tão a sério no Antigo Testamento que o próprio Deus do Decálogo afirmava que não tomaria por inocente quem tomasse o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Aliás, naquela época, quem blasfemasse e amaldiçoasse a Deus publicamente no meio do seu povo, era punido com a morte. Levítico 24, 15 e 16. No Novo Testamento, não há mais punição com morte para esse tipo de pecado, como também não há para o descumprimento de qualquer outro mandamento divino. Mas isso não significa que tal pecado seja considerado por Deus. Agora, de pouca importância, ele ofende hoje a Deus, tanto quanto ofendia antes, e todo aquele que o comete, se não se arrepender, haverá de dar conta um dia diante de Deus, pela sua atitude blasfema tomada em vida. Atentemos, pois, para o que Jesus fala sobre esse mandamento. Então, vamos começar. O tópico 1 dessa lição, eu vou dividir em duas partes, pois ele é bem grande. Hoje eu darei duas lições dele e amanhã eu darei as outras 3, pois esse tópico tem 5 subtópicos. Então hoje eu darei 2 subtópicos. Não jureis pelo céu, nem pela terra. Esse é o primeiro tópico. 1.1. De maneira nenhuma jureis. Ao apresentar mais um exemplo da justiça mais elevada do reino de Deus, Jesus foi além do senso comum na sua época, na exposição das verdades divinas, que estava implícita no terceiro mandamento.
Ele afirmou que o homem e a mulher não apenas pecam quando proferem falso juramento. Eles, na verdade, nem deveriam jurar por nada. Deveriam tão somente ser sempre verdadeiros e honestos nas suas afirmações e promessas. O cristão só deve proferir juramento nos casos em que é obrigado a isso por força dos magistrados civis, pois tal medida é necessária para fins legais, no que diz respeito ao julgamento de causas seculares. Hebreus 6,16. O voto de casamento e os chamados juramentos profissionais, que também tem força legal. Também não se aplica ao caso do juramento proibido. São condenados por Jesus apenas os juramentos desnecessários e os irreverentes, isto é, aqueles juramentos que não são obrigados por força da lei, e aqueles feitos por brincadeira ou por falsidade, hipocrisia e manipulação. Então nós vamos ver aqui que o cristão, na verdade, ele não tem que ficar jurando nada para ninguém. O juramento que nós devemos a único fazer é aqueles que é obrigado pela justiça. Vou dar um exemplo, quando a pessoa vai julgar, vai para um julgamento na justiça para ser testemunha de um homicídio, ou testemunha de alguma coisa, ou ao próprio réu, que ali ele tem que fazer um juramento colocando sua mão sobre a Bíblia, falando que vai dizer somente a verdade. Então, que a gente venha saber que a palavra do cristão não tem que ser mais de duas, ela tem que ser sim, sim ou não, não. O que isso quer dizer? Que o cristão, ele para ser verdadeiro, ele não precisa jurar para as pessoas acreditarem nele. Na verdade, o cristão, para ser verdadeiro, para as pessoas acreditarem nelas, ela tem que ser somente sincera com as suas palavras. Cumprir tudo aquilo que tem falado. Porque uma palavra é um voto de confiança. E esse voto de confiança é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque quando você ganha confiança de alguém, as pessoas vão poder confiar na sua palavra. E você sabe que tudo que você disser, elas sabem que tudo que você disser é verdadeiro. Agora, quando você fica, não, eu juro, alguma coisa tem. Mas não se esqueça, o juramento que não é cumprido, ele é pecado. E você pode errar, e você pode ainda ser arrastado para o inferno por causa disso. Por quê? Porque muitas pessoas, eu lembro, nem por brincadeira, eu lembro que quando a gente era criança, muitas das vezes a gente falava assim para alguém, não, eu juro por Deus. E eu sempre escutava aquela resposta, quem jura mente. E realmente, quem muitas das vezes jura, mente. Só que a gente era uma criança que não entendia que aquilo ali era um pecado. Então Deus até perdoava. Mas quando nós sabemos que isso é um pecado, que nós vamos jurar contra Deus, falar, não, eu juro por Deus, e não cumpre, você está blasfemando o nome do Senhor. E está falando o nome do Senhor em vão. Se você está falando, eu juro como aqui diz, que muitos lá falavam pela minha cabeça, se você jura pela tua cabeça, tu está falando o seguinte, se eu não cumprir, pode me matar. Era isso que aqueles antigos estavam falando. Era isso. E você não pode estar aqui dizendo, nem jurar pelos céus e nem pela terra. Por nada desse mundo. Na verdade, você não tem que trazer juramento nenhum. É só ser um homem e uma mulher sincero. Um homem e uma mulher verdadeira. Com uma única palavra. De sim, sim, não, não. O 1.2 vai falar honestidade o tempo todo. Ao afirmar que os seus discípulos não deveriam jurar de maneira nenhuma, Mateus 5,34, Jesus estava frisando o fato de que é da natureza humana não cumprir promessas, mentir ou relaxar no cumprimento total de um compromisso, assumido publicamente. Sabendo disso, Jesus conhecia muito bem a natureza humana, vai direto ao amago da questão. Ele proíbe a prática do juramento ordinário, o juramento comum do dia a dia, para propor algo muito mais importante,
o sermos honestos todo o tempo e o tempo todo, estejamos sob juramento ou não. O que Jesus está querendo dizer aqui, que a honestidade tem que estar conosco, tendo juramento ou não. Não importa se você fez um juramento, o que importa é que você venha ser honesto. Porque existem pessoas que mentem tanto, são tão falsos com as palavras, que até ela acredita que ela está falando a verdade. Sim, muitas das vezes as pessoas já estão tão acostumadas que se ela fala uma verdade, ninguém acredita. É só lembrar da história do menino e o lobo, que toda vez que ele apitava o apito falando que vinha o lobo pegar as ovelhas, que o lobo estava correndo atrás dele e todo mundo chegava para ajudar, cadê o lobo? Mas o dia que ele realmente precisou, a ajuda não veio. Por quê? Porque as pessoas já estavam cansadas da mentira que ele contava. E aí ele foi tragado pelo lobo. E é dessa forma que acontece conosco. Se você é cristão e não tem ainda uma palavra verdadeira, não conseguiu, peça força a Deus. Ele é o único que pode te dar essa força. Mas faça o seguinte, não minta não. Seja sincero o tempo todo. Sob baixo de juramento ou não. Por quê? O homem sincero, a mulher sincera, ela chega em qualquer lugar. Porque muitos vão olhar e vão falar, aquele ali é honesto, aquela é sincera, aquele é sincero. Eles têm uma única palavra, não são homem e mulheres de duas palavras, somente de uma. Amém, irmãos? Hoje eu quero terminar essa lição aqui e dizer para vocês que amanhã eu volto para terminar, mesmo sendo feriado aqui onde eu moro, mas amanhã eu volto, de repente um pouquinho mais tarde do que o dia de hoje, mas para falar sobre a palavra do Senhor para vocês. Então oremos. Pai, obrigado por tudo, obrigado por me usar mais uma vez, que o Senhor continue tomando a minha vida em tuas mãos e a vida de todos aqueles que assistem essa aula, tanto na live como também nas redes sociais. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um deles. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Até amanhã, meus irmãos, na próxima live. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que hoje a bênção venha cair sobre a vida de cada um.